everybody, I'm Teacher Michelle. Olá pessoal, professora Michelle de inglês aqui com vocês mais uma vez. Bem-vindos ao preparatório do Enem. Hoje nós vamos trabalhar as nossas revisões e as nossas análises de questão com o foco em um novo tema. Hoje nós vamos falar de Varied Textual Genres. Vamos falar de gêneros textuais variados ou gêneros textuais diversos. Professora, por quê? Prova de inglês, foco é interpretação textual, você já sabe disso. E as provas de interpretação, elas trabalham com textos diferentes. Então, é muito comum no Enem, das 5 questões que você encontra, você vê textos diferentes. O predominante é o texto informativo, mas aí você pode ver poema, você pode ver canção, cartoon, tirinha, infográfico e textos dos mais variados e dos mais diversos. Por isso, esse título. Então, vamos lembrar comigo, o que é um gênero textual? É um tipo de texto escrito ou mesmo um texto falado, também considera gênero textual. Quando você vê, por exemplo, no Enem, um diálogo, isso é a representação de um texto falado. Um roteiro, como já caiu, por exemplo, um roteiro de filme, é um texto dialogado, bom? Os textos, eles são classificados com base na intenção do comunicador. Então, quando você escolhe escrever um texto em um padrão, você tem um objetivo. Então, por exemplo, se você escreve um bilhete, é porque você quer passar uma mensagem curta para alguém. Se você manda um e-mail, é porque você já quer mandar um pouco mais de informação, de uma maneira um pouco mais formal. Então, a forma, o tipo de texto que você escolhe depende da sua intenção. E o gênero textual tem como objetivo uma função social, que é a questão da situação comunicativa. Você usa o texto para se comunicar. Como eu estava falando, nós temos vários tipos de texto. E aqui eu cito os principais gêneros que já são cobrados no Enem. Então, por exemplo, texto informativo é o predominante. Textos não verbais, então o cartoon, a tirinha, tá? A charge são textos frequentes. Os anúncios, que são os textos persuasivos, os classificados, as campanhas. Os infográficos são esses textos, como o próprio nome diz, gráficos que vão trazer algum tipo de informação. Então, você vai ver números, você vai ver estatística, você vai ver percentagem. Textos injutivos são textos que têm o passo a passo ou o procedimento de alguma coisa. E textos literários. Texto literário é onde entra o texto de linguagem subjetiva, aquele texto que fala de emoção. Então, o poema, a poesia, a música, tá bom? Vão entrar aqui nos textos literários. Outros gêneros, o romance, a fábula, a resenha, também são textos que são citados e que também já foram apresentados no Enem, mas são menos frequentes, tá bom? Vamos analisar um texto aqui. Se você olha, né, a questão estética mesmo do texto, você já percebe que esse texto não é um texto informativo. Ele é um texto que está dividido em verso, tá? Então, isso aqui é a característica de um poema. Vamos para o enunciado. Olha o que o enunciado diz. Nesse poema, então, mesmo se você tivesse dúvida e não tivesse reconhecido que aquilo é um poema, o enunciado te diz isso, tá? O eu lírico, quer dizer, o sujeito do poema, evidencia um sentimento de. Então, nesse tipo de texto, como é um texto subjetivo, ele vai falar do sentimento de uma pessoa. Então, o nosso trabalho aqui é identificar que sentimento é esse que é representado nesse texto. Então, vamos lá. O texto está na primeira pessoa. Uma característica que é importante falar para vocês de poema é que o poema, por ter uma linguagem subjetiva, por ser um texto menor, ele vai ter menos palavras parecidas com o português. Então, normalmente, esse tipo de texto ele é um pouquinho mais difícil da gente interpretar, tá bom? Então, vamos lá. I tend the mobile now like an injured bird. Então, algumas palavras que eu vou identificar. Mobile, celular, tá? É o telefone móvel. Bird é pássaro. Então, ele está dizendo, eu cuido do meu celular como se eu estivesse cuidando de um pássaro ferido. Injure não é injuriado, é um falso cognato, quer dizer ferido, machucado. Bom? Aí ele continua, we quer dizer nós. We text, text, text. Essa palavra text, que parece com texto, em inglês, ela também representa mensagem de texto.
Então, é ele falando do celular e do ato de mandar mensagem, tá? De mandar mensagem para alguém. Tá falando que eles enviou as mensagens das palavras significantes dele. Aí ele fala, I reread, eu leio e releio. Your first, your second, your third. Todas as palavras que a pessoa escreve. Look for your small XX. Procuro pelos seus pequenos XX. O que é esse XX? É um elemento da linguagem da internet, do internetês, como a gente chama vulgarmente em português, né, de maneira coloquial. Esse XX representa os beijinhos, tá? Então é ele falando dessa comunicação. Feeling absurd, se sentindo absurdo, ele dependendo do celular e daquela comunicação. The codes, o código que nós enviamos chegam with a broken cord. Eles chegam quebrados. E aí lá no final ele coloca assim, I try to picture your hands. Eu tento imaginar como que as suas mãos reagem, como que as suas mãos lidam com o telefone. E a imagem para ele é blurred, quer dizer, ela é embaçada. E no final ele diz, nada dos meus dedões, nada que os meus dedões pressionam será jamais ouvido. Quer dizer, eu traduzi o poema para vocês porque é uma linguagem mais difícil da gente identificar. Você fazendo a leitura sozinho, você ia procurar palavras-chave, ia tentar analisar as coisas que você consegue identificar e olhar as alternativas. Mas o que a gente observa? É uma frustração dele. Ele tem uma dificuldade com essa forma de comunicação. Então ele está se comunicando com uma pessoa, mas ele não consegue se expressar e ele não consegue perceber o sentimento da pessoa através das mensagens de texto. Tá? Então é ele fazendo uma demonstração, esse eu lírico dele, essa pessoa, está demonstrando esse sentimento de insatisfação com a forma da comunicação. As mensagens que ele manda nunca vão ser entendidas, nunca vão ser recebidas pela pessoa com a qual ele está interagindo. Bom, então é aquela crítica um pouco em relação à interação virtual ao invés da interação, por exemplo, face a face. Bom, pessoal, nós encerramos por aqui a análise de mais uma questão. Até a próxima, fiquem bem e bye bye.